Nesse vídeo aqui então eu vou preencher o formulário, o anexo 6, o plano de trabalho, que ele acaba sendo um documento, o anexo mais complexo, onde mais informações são colocadas, né? Tudo que você for propor, a base disso tudo vai estar dentro desse formulário. Então eu vou fazer um projeto fictício aqui, só para você ir entendendo ponto a ponto, qual a ideia que você tem que colocar do seu projeto em cada um dos campos disponíveis, tá? Então o começo dele aqui são informações básicas sobre você mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui como pessoa física, marca um X. Nome, Marcos Ricardo Araújo. Nome artístico, se houver, vamos colocar aqui Rick. Se tiver, se não tiver, não precisa colocar, tá? Se você entrar como coletivo, você vai colocar aqui o nome do coletivo. Vou colocar que eu estou me inscrevendo como proponente solo, assim dizendo, sozinho. Meu CPF, coloca alguma coisa aqui que eu não preciso colocar. Agora para vocês, RG, você preenche o seu RG. Data de nascimento, 6/12/87. E-mail, preenche seu e-mail aqui. Telefone, coloca o seu telefone. Endereço, rua, alguma coisa. E o CEP, tá? Eu estou colocando qualquer coisa, você coloca a sua informação correta. Se você não é pessoa jurídica, você não precisa preencher essa outra parte aqui, tá? Nome do projeto, aí você inventa um projeto, tá? Vou colocar aqui, projeto fictício. Aí você vai ter um nome para o que você vai colocar. Em qual linha? Eu vou simular que eu vou estar me inscrevendo na linha Cambé Circula Cultura, que é uma linha livre, né? Não precisa ser especificamente para o audiovisual. Qualquer área da cultura pode ser inscrita, qualquer projeto artístico cultural pode ser inscrito nessa linha aqui. Em qual área você trabalha, né? Às vezes você trabalha, atua em diversas áreas, mas aqui você vai colocar a área preponderante, a área que você mais passa tempo, ou que você mais construiu na tua carreira, tá? Então se você não sabe, eu sou da dança, vou colocar aqui. Aí aqui que começa mesmo, né, a parte mais importante. Tudo é importante, tá? Tudo tem que ser preenchido, mas aqui é onde você vai ter que pensar, gastar um pouquinho mais de tempo. Descrição do projeto, e aí tem algumas perguntas que vão te nortear, vão te orientar. Você não precisa responder exatamente essas perguntas. A pergunta é mais para te ajudar a pensar sobre o teu projeto, como escrever ele de uma forma que quem for analisar o seu projeto precisa olhar o que está escrito, precisa ler isso aqui e entender o que vai acontecer, tá bom? Então eu vou inventar alguma coisa aqui. Então eu vou fazer... o que eu vou realizar? Vai ser um curso de danças urbanas, por exemplo, tá bom? Aonde que isso vai acontecer? Por exemplo, vou colocar num lugar fictício, tá? Para não ser um projeto que alguém copia aqui depois. Isso vai acontecer lá na Concha Acústica, em Londrina, por exemplo. Local do projeto. E aqui eu posso também, até antes disso, né, vou até colocar aqui, eu posso fazer uma introdução, né? Vai ser um curso de danças urbanas. Eu coloco aqui que as danças urbanas são importantes porque desenvolvem o ser humano de uma forma completa, abrangendo o físico,
emocional e relacional. Então posso colocar aqui um porquê que eu acho importante as danças urbanas, né? No curso serão abordados os temas: danças sociais, contexto histórico da dança e produção, criação de coreografia. Por exemplo, colocamos que isso que vai acontecer, que vai ser no curso, tá? Local do projeto, eu coloquei que poderia acontecer aqui, na concha acústica. Número de aulas. No total vão ser 36 aulas. Número de alunos por turma. Então vou colocar que eu posso atender até 20 alunos por turma. Vou até separar antes aqui, número de turmas. Então, se são 36 aulas, vou colocar que vão ser 2 turmas, então. Essas aulas eu vou dividir em 2 turmas. Duração da aula: 1 hora cada aula. Frequência das aulas, vou colocar aqui que vão acontecer 2 vezes na semana, nas terças e quintas. Então aqui eu coloco um descritivo, tá? E aqui nesse descritivo você fica livre para explorar mais, para falar mais, para explicar tudo que você acha importante, tá? Eu coloquei de uma forma que bem objetiva, rápida e simples, mas quem olhar aqui, ele vai ler, vai entender o que as danças urbanas, por que elas são importantes. Eu coloquei aqui os temas que vão ser abordados no meu curso, coloquei onde ele vai acontecer, o número de aulas, o número de turmas, quantos alunos, número máximo, né? De repente pode ter menos. Coloquei o número de alunos, quanto tempo vai durar a sala, quantas vezes ela vai acontecer. Tudo isso é previsão minha de como esse curso vai acontecer. Eventualmente, quando eu for aplicar esse curso, talvez eu precise ajustar, precise analisar alguma coisa, mas trocar alguma coisa por algum evento que acontecer. Mas a princípio, a base do que vai acontecer eu coloquei aqui. Então quem for analisar meu projeto consegue entender o que vai acontecer. Próximo campo: objetivos do projeto. Então o que eu quero, né? Por que eu vou dar essa aula? Então meus objetivos são objetivo 1, proporcionar a vivência de danças urbanas de forma gratuita. Outro objetivo é fomentar a dança urbana como profissão. E mais um objetivo mais um objetivo, tá bom. Esses 2 tá bom. Você pode colocar quantos você quiser, tá bom? Mas o objetivo é isso. Eu ofereci o meu serviço, a minha aula, o meu festival, qualquer coisa que você está oferecendo, tem que ter um porquê daquilo. Eu estou oferecendo isso porque no final das contas eu quero alcançar o que com isso, tá bom? Então vou colocar mais um aqui, ó. Ensinar as bases do
Hip hop. Tá. Objetivos. O objetivo não precisa ser muito, tá? Pode ser quantos, pode ser só um, tudo bem, mas a gente sugere aqui que você tenha pelo menos uns 3, mas se tiver mais que isso, você pode colocar mais também. Tá bom? Metas. Nas metas você vai colocar de forma bem direta. Vamos pensar que eu tenho um objetivo, né? Objetivo: proporcionar a vivência, fomentar a dança, ensinar as bases. Como que eu vou chegar nesse objetivo, né? De forma concreta, quais ações vão acontecer para eu chegar nesse meu objetivo? Então as metas estão relacionadas a isso. Então as metas estão relacionadas às coisas que na prática vão acontecer, tá? Uma coisa meio número mesmo, tá? Então, para isso acontecer, eu volto até lá e como vai ser? São 36 aulas que eu coloquei. Então, meta: realizar 36 aulas. São 2 turmas que podem ter 20 alunos em cada uma. Então meta: atender 40 alunos. Então, tudo relacionado à coisa prática do que vai ser feito é o que eu vou colocando como meta aqui, tá? Meta: entregar apostila com conteúdo teórico para cada aluno. Então, metas, você vai colocando coisas, etapas aí que você vai cumprir dentro da tua proposta, da tua ideia. Qual o perfil, né? Para quem que é esse curso? Para quem que você pensou? Eu estou falando curso porque é a ideia aqui, mas a tua proposta, o teu serviço, para quem que é, né? Se for para todo mundo, é para todo mundo. No caso meu aqui, fictício, eu vou colocar que é para idade. Vou dividir idade a partir de 12 anos. Masculino ou feminino, que para mim não importa. Feminino. Entendeu? Você vai colocar para quem que vai ser isso. Medidas de acessibilidade. Aqui você vai... a lei fala que você precisa prever no teu projeto algum tipo de medida de acessibilidade, né? Então, o teu curso, o teu serviço, seja lá qual for, ele precisa ter alguma característica que facilite o acesso a ele para qualquer tipo de público que possa ter uma dificuldade de acesso, tá? Aqui ele coloca algumas possibilidades de acessibilidade, tá? Então, por exemplo, acessibilidade arquitetônica, então está relacionado ao espaço onde vai acontecer, a estrutura do local, do prédio, enfim, de onde vai acontecer. Esse tipo de acessibilidade arquitetônica tem alguma coisa a ver com o teu projeto que ele pode disponibilizar? Se sim, você coloca, aqui tem algumas sugestões. Então, no caso, eu que dou aula de dança, faz sentido ter um lugar onde tem rotas acessíveis para cadeirante, e aí eu tenho que pensar no lugar onde vai acontecer, tá? Então, coloquei lá que vai acontecer na Concha Acústica de Londrina, por exemplo. Lá tem... É acessível para cadeirante? Estou pensando agora, não é, vou nem colocar. Tem rampa lá? Não tem. Tem banheiro? Não tem. Tem vaga? Não tem. Tem iluminação adequada? Imagino que tenha, coloco que tem isso. E se tiver alguma outra coisa, você põe aqui no outra e preenche o que tiver. Acessibilidade comunicacional está a ver com o que eu, como proponente, como que eu vou comunicar isso, como que eu vou passar a informação, como que eu vou ensinar. Tá? Então aqui vai ter Libras, ou eu mesmo falo alguém, vou colocar alguém lá para falar Libras, vai ter sistema de Braille, vai ter sinalização, vai ter alguma coisa. Se o seu projeto prevê algum tipo de vídeo, alguma coisa, vai ter audiodescrição, vai ter legenda. Eu vou colocar aqui que vai ter linguagem simples, tá? Imagino eu que eu estou falando com você agora numa linguagem simples, tá? Então essa é a intenção no curso que você for dar, na aula, no festival que for acontecer, no que você for propor, é importante que essa linguagem seja simples para que qualquer pessoa, independente do nível de instrução dela, possa entender,
tá? E aí, se você quer ampliar ainda mais, então você consegue colocar alguém que fala em Libras, então você coloque, que daí você vai ter um pessoal com uma necessidade especial específica, que é a auditiva, que vai poder também, nesse teu projeto, aproveitar, né, um pouquinho mais, né, vai conseguir aproveitar. E a acessibilidade atitudinal, isso aqui está relacionado em se você tem algum interesse de promover algo a mais relacionado à acessibilidade, tá? Então eu poderia promover, por exemplo, uma roda de conversa sobre cadeirantes e dança. Como que isso acontece? Isso é possível? Isso não é? Tá? Eu posso fazer uma capacitação com quem participar do meu curso ou para outras pessoas tratando da questão da acessibilidade. Meu projeto, vou colocar que ele não possui, não vou fazer nada a mais relacionado a isso, mas você poderia colocar, tá? Então, meu projeto tem uma linguagem simples e ele tem um espaço com iluminação adequada, ele já atende alguma medida de acessibilidade. Se o seu projeto tiver alguma coisa que fundamentalmente precise de outras ferramentas de acessibilidade para ele acontecer, aí você precisa prever quais seriam elas, tá? Porque, por exemplo, no meu projeto de dança eu entendo que ele já é acessível de uma forma mais ampla, que eu até poderia no projeto colocar isso, mas é um projeto que um cadeirante poderia participar, ele é um projeto que, sei lá, alguém que tem uma síndrome de Down poderia participar, um autista poderia participar. Então o meu projeto de dança fictício aqui, ele já tem uma acessibilidade implícita nele, então por isso eu não preciso colocar tantas outras ferramentas de acessibilidade, tá? Então isso você tem que pensar no teu projeto, quão ele é acessível ou não. Quanto mais acessível ele for, entende que ele tem um valor maior para a sociedade, ele entende que ele vai ter um valor maior para quem está avaliando, tá bom? Próximo, local onde será executado. Eu já mencionei lá em cima, mas aqui eu reforço. Concha acústica, tá? Se por acaso você não tem um local, porque o seu projeto, o local depende de alguma outra coisa, se faz parte do projeto, você em um outro momento desenvolver, entender onde esse local vai acontecer, você vai ter que explicar no projeto por que você não tem um local definido, tá bom? Mas a princípio, algum lugar você precisa prever do que isso vai acontecer. Você pode até sugerir que, a princípio vai acontecer em tal local, mas no decorrer do projeto, outras locações vão precisar ser utilizadas e que vão ser definidas em outro momento com o seguinte critério, entendeu? Mas tem que ter, em algum lugar isso vai começar pelo menos, então coloca. Previsão de início e de término, aí você coloca, lembrando que essa lei, ela até 31 de dezembro tem que finalizar o edital, mas a execução dele é para o ano que vem, 2024, então tudo que você propor, você vai começar a fazer de janeiro de 2024 até dezembro de 2024, então nesse período você coloca quando vai acontecer. Vou colocar aqui, que ele vai começar dia 3 de março. Março está longe, né? Fevereiro. E vou colocar, isso tem que bater com a tua previsão. Se eu previ que são 36 aulas que vai acontecer, eu tenho que fazer uma conta 2 vezes por semana, quanto tempo leva para esse projeto acontecer, quanto tempo antes. Lembra que o projeto ele não começa quando eu comecei por exemplo, é da aula, né? Não é quando eu comecei da aula, esse projeto começa antes, porque antes de dar a aula, eu tenho que preparar o material que vai ser utilizado na aula, eu tenho que preparar as músicas que vão ser utilizadas, então tudo isso já é o projeto acontecendo, tá? Então vou colocar que ele tem início dia 3 de fevereiro e vamos supor que, sei lá, até dia 28 de julho ele já terminou, tá? Mas aqui eu tô jogando, é você que vai pensar no seu projeto. Equipe, se for ter alguma equipe, você coloca aqui já tem exemplo, esse exemplo aqui você não precisa usar, você pode até apagar depois se quiser, tá? Mas esse exemplo está falando que vai ter, então se eventualmente eu tivesse, eu poderia colocar aqui que o Apolo vai ser um professor auxiliar, e aqui eu coloco, na sequência aqui eu vou colocar os documentos, o documento pessoal dele. Ele é uma pessoa negra? Sim ou não? Pessoa indígena? Sim ou não? Pessoa com deficiência? Sim ou não?
tá? Inclusive, voltando no ponto sobre acessibilidade, isso pode ser um ponto de acessibilidade. Às vezes o seu curso, o seu serviço, o que você vai propor, ele em si não tem tantas características de acessibilidade, mas uma das formas também é se na tua equipe tem. Isso conta algum ponto a mais para você, tá? Que na sua equipe tem alguém portador de necessidade especial. Isso traz uma característica de acessibilidade, é uma medida de acessibilidade do teu projeto, tá bom? Então você coloca equipe se tiver, tá bom? E se tiver, você preenche aqui os dados da pessoa. Paulo é negro? Sim. 5N não dá, né, gente? Sim. Pessoa indígena? Não. Pessoa com deficiência? Não. Tá bom? Dando sequência. Cronograma de execução. Aqui você vai colocar o que vai acontecer numa espécie de ordem cronológica. Você vai dividir o seu projeto em uma ordem cronológica, você vai colocar o que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui, atividade geral, preparação de material teórico. Etapa disso vai ser a preparação mesmo, né? Preparação. Descrição. Descrição é material que será distribuído para os alunos. Início, a preparação, eu coloquei que daí isso tem que bater com as suas previsões. Então lá em cima, ó, eu coloquei que a previsão do início é 3 de fevereiro, certo? Então eu vou colocar aqui que a preparação, então eu coloco que 3 de fevereiro começa essa preparação, e coloco que essa preparação vai até, como colocar, 10 dias até 10 de fevereiro eu preparei todo o material que eu preciso para estar disponibilizando depois para os alunos. Escolha das músicas, né? Se eu vou dar uma aula de dança, eu tenho uma preparação aí das músicas que eu vou utilizar nas aulas. Preparação, músicas utilizadas nas aulas. Vou colocar o mesmo período ali, 3 de fevereiro até 13 de fevereiro. Aí preparei tudo que eu tinha que preparar. Vou colocar aqui, primeira turma, início do curso. Descrição é início das aulas da primeira turma. Então depois eu preparei até dia 13 de fevereiro, então vou colocar, eu nem estou olhando o calendário, tá? Não sei que dia da semana está caindo isso, depois você tem que olhar certinho para os dias da semana baterem com o dia que você preveu que se iria começar, tá bom? Mas vamos colocar que se eu fizer até dia 13, vamos colocar que eu dei 2 dias para eu respirar, 15 de fevereiro começam as aulas, e essas aulas vão acontecer, são 2 aulas por semana, 8 no mês, 16, uns 2 meses e meio para essas aulas acontecerem todas, né? Então, fevereiro, março, abril, maio. Vamos colocar aqui que até dia 30 de maio vai acontecer essa primeira turma. Segunda turma, início do curso, não liga se tiver erros aqui, tá, de português, a situação, gramática, eu não estou dando tanta atenção para isso no momento, tá? Mas no seu projeto você tem esse cuidado aí, maior do que eu estou tendo, por favor. Início das aulas da segunda turma. Vou colocar que essa turma começou um pouquinho depois, de repente, por qualquer motivo que seja, essa turma começou dia 25 de fevereiro e aí ela vai acabar um pouquinho mais pra frente ali, vai acabar dia 10 de junho, tá?
Uma coisa que eu não coloquei aqui, por exemplo, mas seria aqui faltou espaço, tá? Questão técnica aqui. Todos os quadradinhos disponíveis ficaram preenchidos, eu preciso colocar mais, tá? Se você apertar com o botão direito, eu estou supondo essa inscrição, eu consigo fazer isso tudo pelo celular? Eu até consigo, mas eu acho muito mais difícil, mais complicado, tá? Eu acho que o ideal é você conseguir algum computador para você fazer. Então, o botão direito do mouse, um botão você seleciona, o outro botão ele chama de botão direito. Aperta o botão direito em cima lá dessa tabelinha, vai ter essa opção de inserir linha. Você pode colocar abaixo ou acima, você decide, vai colocar uma linha a mais para você, tá bom? Eu não coloquei aqui, mas eu tenho que colocar. O que vai acontecer? Matrículas, porque esses alunos vão surgir da onde? Tem que ter uma matrícula prévia. Matrículas, preparação, matricular alunos para as aulas. Então, o período de matrícula vai acontecer nesse mesmo período aqui. Enquanto estou preparando o material, vou colocar que essas matrículas estão acontecendo. E assim, é minha responsabilidade como proponente alcançar esse público, tá bom? Se eu vou fazer um festival, se eu vou propor um curso, se eu vou propor qualquer coisa, esse público está na minha responsabilidade, tá? Com certeza a Secretaria de Educação e Cultura tem interesse que a sua aula, que o seu serviço seja bem sucedido e que pessoas sejam alcançadas, né? Então vai ter com certeza uma parceria, a gente vai auxiliar em divulgar também, né? A gente vai deixar disponível nossos espaços para a divulgação disso. Porém, a responsabilidade é tua, é você que está propondo, tá? Não é que você vai jogar um curso e a secretaria que vai correr atrás desses alunos, você que tem que correr atrás, tá bom? Então, vou ter as matrículas, tendo a matrícula começa a aula. Então, cronograma é você ir pontuando o que vai estar acontecendo em qual período do ano do teu projeto, para quem olhar o teu projeto entender essa construção de quando você começa e de quando você termina, tá? Porque existe um papel nosso como Secretaria de Educação e Cultura de fiscalizar o teu projeto depois que ele foi aprovado. Então, com o cronograma de execução, a gente vai fazendo essa fiscalização. Nessa época era para começar a ter aula. Eu vou visitar você no teu lugar para ver se está acontecendo o que você disse que estaria acontecendo. Se não estiver acontecendo aquilo, você vai ter que dar alguma explicação do porquê que não está acontecendo, porquê que teve que mudar, entendeu? Então vai ter uma fiscalização sempre em cima do teu trabalho, e é por isso que esse cronograma vai auxiliar quem está na fiscalização depois te acompanhar, e auxilia quem for avaliar o teu projeto também visualizar o acontecimento disso, tá bom? Porque tem projeto que a gente entende que ele precisa de um tempo maior para acontecer, e isso tem que estar bem claro para você que está propondo também, tá bom? Estratégia de divulgação aqui bem simples, por onde você vai divulgar. Então, divulgação acontecerá pelo Instagram e Facebook. Isso aqui já resolveria, tá? Poderia também colocar também serão colocados cartazes em escolas municipais e em espaços administrados pela prefeitura, por exemplo, tá? Mas aqui você coloca da forma que você achar melhor. Contrapartida, então a lei prevê que você está recebendo um dinheiro público para fazer um serviço seu. Então você está oferecendo um serviço e está recebendo por ele. Então isso é sua proposta, seu projeto, tá? A contrapartida é um algo a mais, é uma retribuição que você vai dar a mais para a sociedade por estar recebendo um dinheiro público, tá bom? Então na contrapartida, ela é livre, você coloca o que você quer oferecer. Então pensa que é alguma coisa que tem que fazer sentido
para a administração pública, é o que você estiver oferecendo, tá? Então eu vou colocar que vou dar contrapartida, vou oferecer um curso de 5 horas com o tema danças urbanas no contexto da educação infantil para professores do ensino professores da rede de escolas municipais de Cambé. Então, além do que eu vou dar do meu serviço, que é o workshop, é o curso de danças urbanas para alunos que são alunos diversos, né? É aberto lá dentro do público que eu deixei mencionado. Como contrapartida a esse recurso público que recebo para conseguir exercer o meu trabalho, eu vou oferecer essa contrapartida, que é um outro curso que não está relacionado a esse primeiro que eu estou propondo, que é específico para os professores do município de Cambé. Então você vai pensar numa contrapartida para oferecer, tá? E nesse campo contrapartida, você coloca qual é a contrapartida. E aqui eu coloquei de forma rasa, rápida, mas você pode detalhar mais. Posso colocar onde esse curso vai acontecer, eu posso colocar tópicos, né? Então vão ter, dentro do tema das danças urbanas, no contexto escolar, passos voltados para crianças de 4 a 6 anos, didática para essa faixa etária. Então eu posso deixar mais detalhado como que essa contrapartida vai acontecer. Quanto mais detalhes você coloca na sua proposta, na sua contrapartida, no seu projeto como um todo, mais vasilhoso ele se torna, mais ferramentas quem avalia tem para poder avaliar ele, para poder verificar a relevância dele, tá bom? O projeto possui recursos financeiros? Você vai ter algum outro edital que você participou que vai compor um investimento para isso? Você tem algum patrocínio, parceria? Se tiver, coloca, se não, coloca. O projeto não possui outros recursos financeiros, certo? Planilha de orçamento. Então você vai colocar os gastos que você vai ter e deve ter indicação de parâmetro de preço. Aqui tem exemplo, tá? Aqui fala exemplo, preço estabelecido pelo Salicnet, 3 orçamentos, etc. Um exemplo não é uma determinação. Então, eu já estou dando um exemplo de que tipo de referência você poderia utilizar, tá bom? Mas se você não tem isso, você pode colocar a referência do lugar que você vai. Por exemplo, vou comprar uma caixa de som e eu coloco essa caixa de som custa R$1.000. Referência de preço, Casas Bahia. Foi dali que eu tirei esse preço. Então você coloca uma referência, da onde saiu esse preço, que esse preço não pode ser só da sua cabeça, porque quem for olhar esse orçamento, ele vai olhar se tem, se faz sentido o que você está colocando, tá? Se está dentro da realidade, se está dentro do preço aplicado no mercado, tá bom? Então aqui você vai colocar qual gasto você vai ter. Então, por exemplo, se eu for comprar uma caixa de som, qual que é o item? Caixa de som. Justificativa: material necessário para as aulas. Unidade de serviço: material valor unitário, aí sei lá, vou botar que a caixa custa 1.000. Quantidade: vou precisar de uma só. Valor total: R$1.000, certo? Outra coisa que você for precisar, coloca transporte. Eu gosto muito de explicar isso aqui. Para eu ir dar essa aula, eu vou ter um transporte, tá?
Supondo que o gasto mínimo que eu vou ter é de um ônibus, tá? Eu vou arredondar aqui, tá? Mas transporte é locomoção necessária para dar as aulas. Unidade de medida, eu vou colocar aqui viagem, que vai ser o número de viagens que eu vou fazer. Viagem com G ou com J, vai sair com G aqui, tá? Mas eu tenho alguma dúvida de se é com G ou com J nessa situação. Valor unitário, aí é 5,70, né? Hoje o valor do passe aqui em Cambé de transporte. Mas vou colocar R$6 só para ajudar na conta, tá bom? É R$6. Quantidade. Aí é a hora que você começa a fazer contas. Então, assim, eu vou dar no projeto que eu coloquei aqui, nesse exemplo, eu coloquei que vão ter 36 aulas, certo? Então, são 36 aulas. Vou fazer a conta aqui para você, tá? Para você pensar no teu projeto aí. R$6 custa uma viagem para eu ir. Eu tenho que ir e eu tenho que voltar, certo? Parte do princípio que eu não moro onde eu vou dar aula. Então, cada dia eu vou dar duas viagens no mínimo, tá? Então, R$12 por dia que eu gasto com o meu transporte por aula, certo? Eu coloquei que são 36 aulas que eu vou dar. Então, R$12 que eu gasto por aula vezes as 36 aulas, R$432. Então, aqui eu vou colocar o número de viagens. Eu vou colocar o número de viagens primeiro. Vamos fazer a conta diferente. Eu vou e volto, né? Então são 2 viagens vezes 36 aulas que eu dou. Então são 72 viagens que eu vou fazer, certo? Se cada viagem custa R$6, então eu faço R$6 vezes as 72 aulas, 72 viagens que eu vou fazer. Vai dar o mesmo valor, tá? Mas é só a forma que a gente vai colocar ali na planilha. Então deu R$432 o custo do projeto, o custo de transporte que eu vou ter no projeto inteiro, certo? Referência de preço, né? Na caixa aqui, vamos colocar Casas Bahia, foi aqui que eu vi. Referência de preço é a TIL, que é o preço da passagem, tá bom? E aí isso você vai colocando, tá? Internet. A internet eu preciso para usar a música, o aplicativo que eu vou usar. Eu preciso da internet para divulgar, né? Fazer um story. As aulas estão acontecendo aqui agora, eu preciso dessa internet. Então, se eu gasto num plano de R$30, o curso dura 6 meses. Então, R$30 durante esses 6 meses, quanto que vai dar? Entendeu? Então, todo o custo que você vai ter relacionado ao teu projeto é aqui que você insere para a gente saber. E aí, essa conta tem que fechar. Então, no Cambé Circula Cultura, existe um valor total de R$ 11.138,40. A soma de todos os gastos que eu vou colocar, inclusive o meu trabalho, tá? O meu Prolabore. Eu vou colocar aqui o quanto que eu ganho pelo meu trabalho, fora os custos que eu vou ter. A soma de tudo isso tem que dar exatamente o valor que é disponível para aquele edital, tá bom? Porque você tem que demonstrar que o valor disponível, ele é o valor total que vale aquele projeto, para todos os custos para ele acontecer, para o seu trabalho ser remunerado, certo? Você vai ter que gastar um tempo fazendo essas contas para fechar o número exato de acordo com a linha. Esse valor que eu dei é da linha Cambé Circula Cultura. Se você vai se inscrever em outra linha, cada linha tem lá no edital o valor disponível, tem que bater essa conta de acordo com esse valor, ok? No final aqui tem uma informação complementar, e aí você vai olhar em qual campo a tua linha você tem que preencher. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, Cambé e suas memórias. Essa linha eu não vou participar, não estou me inscrevendo para ela, então nem preciso, deixo em branco ela. Se você quiser apagar até daqui, também pode apagar, você só vai utilizar o que for da sua linha, tá bom?
Se você vai se inscrever em mais de uma linha, entenda que esse formulário precisa ser um formulário para cada linha. Você não pode usar um formulário para preencher todas as propostas de todas as linhas, tá? Para cada linha você faz um desse novo para você. Eu vou achar o meu aqui. Cambé, Circula Cultura. Achei. Minuta de proposta. Apresente um texto da sua área cultural abrangida, o tipo de proposta e tudo que vai acontecer lá. Então aqui, pensa que nessa aqui, pro Cambé Circula Cultura, tá? Para cada área você olha o que está pedindo lá. E para quem trabalha com audiovisual vai ter alguns detalhes a mais de roteiro, enfim, algumas outras coisas, tá? O Cambé Circula Cultura, isso aqui é um resumão. Então você vai colocar aqui, então eu coloquei que vai ser um curso de danças urbanas que vai desenvolver o conteúdo de danças sociais, contexto histórico. Aqui eu vou contando novamente, vou reforçando, reafirmando tudo que eu escrevi antes, eu vou reafirmando aqui. Histórico da dança e por aí vai. Aí você vai escrevendo sobre o seu curso, coloca lá, as aulas vão acontecer no formato presencial 2 vezes na semana, com duração de 1 hora por aula. E tudo você vai reforçando, vai amarrando aqui. E aí as outras informações você vai trazendo mais juntas aqui. Então esse curso eu não vou escrever agora aqui, para esse vídeo não ficar tão longo, ele já está um pouco comprido, tá? Mas esse curso vai começar em fevereiro, as aulas vão acontecer até dia tal de agosto. A previsão é que tenham 40 alunos participantes, serão divididos em 2 turmas esses alunos. Durante o curso vai ter isso aqui. Então aqui você faz um compilado de tudo que você entende ser importante, que já foi falado, e aqui você pode detalhar um pouquinho mais, caso você queira. Feito tudo isso, acabou. Você preencheu o formulário de inscrição, plano de trabalho, que é o anexo 6, tá bom? Na premiação é a única que tem um anexo diferente. Na premiação é o anexo 7 e ele tem um outro formato de preenchimento, tá bom? Mas esse é um anexo principal para a maioria, para quase todas as linhas, e esse vídeo foi para tentar de alguma forma te orientar sobre como você pensa em cada campo aqui, que tipo de característica do seu projeto você coloca em cada campo que é solicitado aqui, tá? Não tem um certo e um errado definido, é o que o seu projeto é. Quanto mais detalhes, quanto mais informações que ajudem quem estiver lendo esse projeto a entender o que ele acontece, como ele acontece, melhor, tá bom? Então espero que tenha ajudado você de alguma forma e vamos trabalhar aqui que o tempo está curto, tá? Mas vai dar tempo.